quero falar um pouco nessa noite sobre a sua identidade. Você é o filho de Deus, a filha de Deus. Você crê nisso? Você é filho do Pai Celestial. Eu quero compartilhar alguns versículos, algo que Deus colocou algumas coisas no meu coração nesse dia. Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante, que diz assim, texto que com certeza a igreja conhece já. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abzerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém? Você dá uma pausa aqui. Mesmo que Gideão, que você tem um contexto, mesmo que Gideão ele estava com medo, ele estava num cenário onde não era normal aquilo que ele estava fazendo, ou seja, ele estava prensando trigo ali num tanque de uvas, ou seja, era um lugar para fazer o vinho, não era um lugar para malhar o trigo, mas ele estava naquele lugar com medo dos midianitas, ou seja, medo do inimigo, que eram inimigos que vinham assim para tomar. Quando eles faziam a colheita, o inimigo vinha para tomar toda a colheita deles. Ele estava nesse texto ali, conforme aqui, com medo, decepcionado, escondido, mas Deus era com ele. E Deus que fala para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Feche os teus olhos. Pai, uma vez mais queremos te louvar pela palavra do Senhor, dar graças porque a palavra do Senhor é aquilo que sustenta o nosso espírito, é a palavra que nos fortalece, a palavra que nos mantém firmes, inabaláveis, sempre convictos que essa obra que o Senhor começou nas nossas vidas é uma obra que o Senhor vai concluir, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não é qualquer obra, mas uma boa obra. Uma boa obra iniciou-se nas nossas vidas, essa obra através de Jesus Cristo, através de uma obra consumada. Pai, mais uma vez queremos continuar nos expondo a tua preciosa, poderosa palavra, Senhor, que não volta vazia, papai. Muito obrigado, Jesus. Dentro desse contexto, eu quero ler Isaías 55, versículo 8 em diante. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? A palavra tem propósito. Primeiro ponto, a palavra tem propósito. Nesse texto,
meus amados, minhas amadas, ouçam. Nesse texto o profeta ele nos ensina sobre a grandeza de Deus. Logo, para nós vermos de uma forma grande e também pensar grande. É isso que o profeta está dizendo. Afinal, os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Amém? Os pensamentos de Deus são muito maiores do que você possamos imaginar, a meu e a seu respeito. Não se compara. Aquilo que passa na sua mente não tem nada a ver, muitas vezes, com aquilo que Deus ele tem em relação à minha vida e também à sua vida. E talvez, como Gideão, alguém possa até pensar: pastor, como que eu posso pensar grande, pastor? Como que eu posso pensar grande se a minha situação é esta? De desespero, de angústia, de sofrimento, dor, tristeza. Como Jó, nós vimos esse exemplo. Como muitos podem pensar: como que eu posso amar esse Deus? Pensar grande em relação à obra dele sobre a minha vida. Mas algo que nós precisamos prestar atenção, meu amado, minha amada, ouça isso. Algo que cada vez mais eu preciso saber. Isso tem sido um diferencial na minha vida. E eu tenho pregado, tenho ensinado a igreja para que seja um diferencial também na sua vida. Faz toda a diferença se nós entendermos isso. Algo que cada vez mais eu preciso saber, precisa ficar claro na minha vida, é que não são as circunstâncias que definem quem eu sou. Não são. Não são. Diga, não são. Não são. Com mais convicção. Não são as circunstâncias que definem quem você é. Quem eu sou. Não são. Sai daqui desta noite com essa convicção, porque você vai se deparar, e todos nós só não vamos mais nos deparar se Deus nos recolher. Mas enquanto Ele não nos recolher, nós vamos nos deparar todo dia. A cada nova manhã que você levantar, você vai se deparar com circunstâncias adversas na sua vida. Você vai se deparar com vozes que vêm contra a sua vida, com situações que querem te parar. Mas você precisa entender que não são as circunstâncias que definem quem você é. Não são. Não são. Eu estava ali sentado e Deus me lembrando, nesse episódio, 12 espias, que você conhece muito bem essa história. Eles eram príncipes. Eles eram príncipes, eles eram liderança, eles eram pastores, em outras palavras, eles eram as pessoas responsáveis por cada uma daquelas tribos ali assim. E eles se depararam, foram enviados com uma missão, ou seja, para espiar a terra, o presente, a bênção que Deus já havia dado para ele, e eles se depararam com gigantes. Gigantes eram as circunstâncias que eles se depararam. Quantos gigantes nós nos deparamos todos os dias? Eles se depararam com gigantes, eles se depararam com circunstâncias, eles se viram como gafanhotos. Veja, se você for para o contexto, eu não vou ler, mas você vai lá para o contexto, vai ver bem claro o que eles dizem. Nós nos vimos como gafanhotos diante dos olhos dos gigantes. Foram eles que se viram dessa forma, só que eles eram os melhores, foram os escolhidos, os melhores. Na verdade não foram os 12, foram os 10 que se viram. Josué e Calebe, eles manteram a posição deles. Eles não mudaram diante daquela circunstância, tanto é que quase morreram no retorno, quando foram dar o retorno daquilo que eles viram, quase foram apedrejados, porque foram os únicos 2 que não mudaram a opinião, não mudaram quem eles eram, não se esqueceram de quem eles eram, porque eles foram com um propósito, olhar aquilo que Deus já havia dado para eles. E os outros 10, se você for ler, logo acabaram morrendo na próxima batalha, quando entenderam, quiseram mostrar serviço, mas daí já era tarde, em outras palavras, porque morreram logo na primeira batalha. Só os 2, eles não mudaram o pensamento que Deus tinha a respeito deles. Foram 2 que não mudaram. Mas eram 12, que assim, meu amados, minha amada, se você vai fazer uma entrevista de emprego, visitar um novo cliente, fazer uma prova, às vezes a gente ouve: pastor, me ajuda, eu estou conhecendo uma mocinha lá, jovem, né, quer namorar, e se depara, e eu sei que é de Deus, pastor. E aí, fosse lá falar com ela: não, pastor, é que é muita areia para o meu caminhãozinho. Mas como assim? Meu irmão, minha irmã, se você vai procurar um emprego, vai fazer uma entrevista, vai fazer uma prova, seja lá o que você vai fazer, não se diminua.
Não se diminua, ouça isso, não se diminua, porque os pensamentos de Deus são grandes a teu respeito. Você pode dizer amém por isso? Os pensamentos de Deus são grandes a teu respeito. Quantas pessoas na igreja deixam de receber, de usufruir o milagre, a bênção que Deus já liberou, porque ele se diminui diante das circunstâncias. E nós não fomos chamados para nos diminuir, mas nós somos chamados para exaltar aquele que está na nossa vida, aquele que faz parte da nossa vida, aquele que está conosco em todo o tempo, amém? Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso que você tem que saber. É isso que você precisa saber. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que os outros podem dizer que eu seja. Não importa a opinião dos outros, importa o que Deus, Ele diz a meu e a seu respeito. Eu não sou definido por aquilo que eu tenho, mas quem eu tenho. Não é por aquilo que eu tenho, mas quem eu tenho. Quantas pessoas se diminuem por não saber quem ele tem, mas ele olha o que ele tem. Quando Jesus estava lá com aquela multidão, o que tem para dar para esse povo? 5 pães e 2 peixinhos. E já os discípulos, mas o que é isso, Jesus, para essa multidão? Jesus sabia que aquilo que eles tinham ali era suficiente. Ele não queria essa indagação, ele queria simplesmente, é isso? Eu não perguntei o que eu posso, eu só perguntei o que vocês têm. E era suficiente para alimentar e para sobrar. Então, eu não sou definido por aquilo que eu tenho. Quantas pessoas, pastor, como Gideão, eu sou o menor da minha família, o mais pobre e do meu... Não, Deus não quer saber dessas coisas, Ele sabe de tudo isso. Essas coisas são insignificantes para aquilo que Ele já determinou para a minha vida e para a sua vida. Eu preciso, nós como igreja, cada vez mais saber quem nós temos. Isso faz toda a diferença. E a Bíblia diz que nós somos seres espirituais e não naturais. Nós nos movemos por fé e não por vista. E fé é a certeza, não é dúvida, mas certeza. Certeza do quê, pastor? Certeza de que tudo que Deus diz que faria, Ele fará. Ele fará, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Ele fará. Isaías 55:11, assim também ocorre com a palavra. Ouça, meu irmão, minha irmã, ouça. Assim também ocorre com a palavra que sai de que boca? Da boca de Deus. Ela não voltará. Veja que é Deus, meus irmãos. Ouça, se você entende isso, muda a sua vida. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Veja 2 Samuel 22:31, um texto que Deus me falou nessa manhã, né? E depois você pode conferir também no Salmo 18:30, é o mesmo texto. Veja o que diz esse texto aqui assim: este é o Deus cujo caminho é imperfeitos, de dúvida? Não, perfeitos. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Você já tinha lido esse texto? Comprovadamente genuína. E ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Veja que a palavra é comprovada. É comprovadamente genuína, ou seja, pura. É uma palavra que tem poder. A palavra que Deus tem dado para mim, para você, a palavra que tem saído dos lábios, da boca de Deus, tem feito todas essas maravilhas. Veja 1 Coríntios 1:4, versículo 4 e 5. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele, em Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo. Você pode repetir esse texto? Vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Veja o que o apóstolo Paulo está falando: em Jesus nós fomos empobrecidos, fomos enriquecidos. Enriquecidos, em Jesus nós somos enriquecidos, mas não, ou serão, não, ele está dizendo, vocês foram.
não é algo que será, como muitas pessoas cantam, muitas pessoas falam, sempre projetando o futuro, mas nós temos que entender aquilo que Ele já fez na nossa vida, aquilo que Ele já deu para as nossas vidas, e Ele está dizendo que em Jesus nós já fomos. Não, pastor, estou orando para Deus me enriquecer. Meu irmão, creia, deixe de orar errado e creia na palavra certa, porque Ele está dizendo, nós já fomos. Já fomos. Algo que eu tenho aprendido muito é conjugar os verbos, passado, presente e o futuro, e aqui Ele está dizendo, vocês foram, ou seja, é como a justificação, é um ato que é para sempre, e aqui Ele está dizendo, vocês foram enriquecidos em tudo, não é em algumas coisas, mas em todas as coisas, tudo aquilo que em Cristo conquistou para as nossas vidas, amém? Em tudo. E o que eu entendo por tudo, pastor? Em Cristo, como Paulo está falando, na palavra, não foi numa filosofia, não numa religião, não num morto, mas naquele que morreu, ressuscitou e intercede pela minha vida e também pela sua vida, amém? Agora, para isso ser real na minha vida, eu preciso saber quem eu tenho. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25 diz, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, ela permanece para sempre. Não é uma palavra que se acaba, não é a palavra de Deus, ela permanece, e essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Jesus só passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará, amém? Então Jesus Cristo, Ele já fez tudo a nosso favor. Ouça isso, Ele já fez tudo a teu favor. Você crê nisso? Eu creio, Ele já fez tudo a meu favor, e além dele fazer tudo, ouça, além dele fazer tudo, Ele também nos deu tudo. Além de fazer tudo, Ele nos dá tudo. Ele nos deu tudo o que, pastor? Tudo. Ele já deixa bem claro como? Pela graça de Deus, favor imerecido. Veja 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder, o divino poder, o apóstolo Pedro está falando, nos deu tudo, tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele, de Jesus, da palavra, que nos chamou para a sua própria glória e virtude, amém? Você fica feliz de ouvir isso? Eu não tenho a chave aqui de um carro, mas vamos usar um exemplo aqui. Se nós colocássemos aqui na frente um caixão e uma pessoa que acabou de falecer, e eu chegar para o fulano ou para a fulana aqui na frente, fulano, estou te dando a chave da minha Z4. Não, estou oferecendo para o morto aqui, assim, vocês não podem pegar, está para o morto. E o camarada nem mostrou os dentes. Vocês iam ficar felizes se ganhar uma Z4? Não. Pastor, eu já me contentava até com o Logan, pastor. Tá bom, tá bom. Um apartamento daquele que eu vi ali na 15, ali de 9 milhões e meio. Uma piscina na sala, só para piscina individual ali. Aqui não, mas não é a 15, aquela antes da Atlântida aqui que tem uma imobiliária. Brasil. E eu fiquei de olho naquele apartamento lá. E eu estou te dando a chave desse apartamento, tudo pago, IPTU, enfim, tudo. E o camarada nem mostra os dentes. Você ia ficar feliz, não? Uma empresa nova, com uma carteira de 1.000 e tantos clientes em potencial. Olha, restaurando o teu casamento, estou mudando a vida dos teus filhos, isso e aquilo e tudo. E o camarada não reage. Por quê? Porque ele está morto. E o apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui assim, tudo que diz respeito à vida. Você está vivo? Você está vivo? Você está viva? Então o apóstolo Pedro está dizendo, tudo que você necessita para vida. Tudo. E às vezes a gente fica mendigando como se Deus, mas ele olha para Jesus assim, eu não entendo Jesus, eu não entendo.
Eu dei tudo, nós demos tudo. E o camarada fica lá mendigando. Então o que Pedro está falando aqui assim, ele nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida. O que é que você necessita para a vida? O pescador ali diz: pastor, estou necessitando que aquele cardume de espada ele apareça a hora que eu estiver lá com o anzol ali, pastor. Tudo. Pastor, estou necessitando, eu estou um emprego, um cliente novo, meu casamento, minha saúde, minhas finanças e não sei o que, não sei. Tudo o que diz respeito à vida. Tudo. E ele deixa bem claro que assim, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, a palavra que foi comprovadamente, em outras palavras, que ela é genuína. É isso que ele está dizendo aqui assim, e pelo pleno conhecimento, ou seja, se eu não conhecer Jesus, se eu não conhecer, eu vivo uma vida aquém do que Deus tem para a minha vida. É aquém. Nós não podemos mais viver aquém daquilo que a Bíblia diz para nós vivermos. Eu não posso, mas eu não quero mais também. Mas veja, meu amado, minha amada, que tem algo que, apesar dele ter nos dado tudo, eu só posso acessar por meio da fé. Tudo é por meio da fé. Como que se para o vento, pastor, uma tempestade? Pela fé. Como que acalmamos as ondas que se levantam contra nós? Pela fé. Como que eu paro essa enfermidade, essas lutas? Pela fé. Tudo é pela fé, na saúde, abundância, paz, alegria. Tudo nós movemos pela fé. Amém? 1 Coríntios 3, 21, 22 em diante diz: portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Todas as coisas são, não está aqui? 1 Coríntios, todos, porque ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, de nós, diga, é meu, tudo pertence. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, veja, eu nem vou falar sobre esse texto, mas se nós entrarmos aqui, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês de Cristo, Cristo de Deus. Tudo já é nosso, mas só se torna real através da fé. Tudo. Logo, eu que defino, somos nós, somos eu e você que definimos as circunstâncias, pois afinal de contas, quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo, ok? Você concorda com isso? Maior é aquele que está em nós. Diga, meu irmão, maior. Diga maior, maior, nunca diga menor, mas sempre maior. Maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós. Deus está em nós, Deus está na sua vida, amém? Muitas situações têm causado muito prejuízo nas famílias, empresas, casamentos, saúde, finanças, ministério. Qual é a causa, pastor? É simples, é eu não manifestar quem eu sou. Se eu manifesto quem eu sou, esses ventos vão se levantar, vão, sempre, problema pode surgir, mas quando eu me levanto, quando eu manifesto quem eu sou, a abundância, o milagre já está acontecendo, amém? A causa é simples, né? Eu preciso manifestar quem eu sou. Deus falou com Gideão: eu estou com você, com a tua força vá libertar Israel. Eu que confessei a Cristo como meu Senhor e Salvador, é uma confissão da obra completa de Cristo na nossa vida. Os irmãos que confessaram nessa noite a Cristo, confessou o quê? Não uma obra pela metade, não uma obra parcial, mas uma obra completa. A obra completa nas nossas vidas. E essa obra completa de Cristo na cruz me deu o direito de usufruir desta obra. Amém? Em último lugar, eu preciso saber quem é meu Pai. 2 Coríntios 6, versículo 18. Eu serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz quem? O Senhor Todo-Poderoso. Eu serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu amado, Deus, minha amada, Ele nos deu direitos. O apóstolo Paulo diz: Ele nos deu o direito de ser e de viver.
Ouça isso: ser e viver como filhos dele. Foi ele que nos adotou na sua família. Nós somos a família de Deus aqui nessa terra, amém? Nós somos. Foi ele que nos adotou na sua família. Não foi numa religião, não foi num sistema, mas ele adotou na sua família e nos adotou numa família vitoriosa, uma família próspera, uma família curada, uma família que é cabeça nessa terra. Meu amado, minha amada, ouça: não adianta eu só saber que eu sou filho de Deus, eu preciso viver como um filho de Deus. Isso faz toda a diferença. Eu sou filho de Deus, glória a Deus. Mas não basta eu saber que eu sou filho, eu preciso viver como um filho. Isso faz toda a diferença. Se eu não entender como viver como um filho, tudo aquilo que eu já preguei até então, você não usufrui, eu não usufruo, porque eu preciso viver como filho. Você lembra dos 2 irmãos que viviam na mesma casa com o mesmo pai? Um pede herança e vai desfrutar dela, mas longe do pai. Isso não foi e jamais será bom para nós. Mas o outro, que nunca saiu da casa do pai, estava sempre na casa, mas nunca desfrutou da herança que lhes pertencia, porque ele tinha uma mentalidade de escravo e não de filho. Veja Lucas 15, versículo 29 e versículo 31. Você pode ler depois a parábola, que fala, deveria ser não a palavra do filho pródigo, mas do pai amoroso, pai que ama, assim, na verdade. Esse é o título da parábola. E ele diz aqui assim: quando o filho, o irmão retorna, ele questiona com o pai, fica triste com o pai, acha uma injustiça aquilo que o pai estava fazendo, aquele banquete, aquela festa, toda aquela recepção para o filho que havia se afastado de casa. Versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai: pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Veja, ele era filho, ele era dono de toda a herança que tinha, toda a herança. E ele diz aqui assim: pai, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Versículo 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Tudo. Veja, 2 irmãos, nós estamos falando de vários aqui, não sei, passamos de 100 aqui assim, que moramos na mesma casa, temos o mesmo pai. Você viu que o apóstolo Paulo diz: eu vos serei por pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Então veja, como que isso é possível? Nós moramos na mesma casa, mas um desfruta e o outro não desfruta. Veja, eram filhos, tinham o mesmo pai. Veja que o camarada, que ele não se vê como filho, ele se vê como escravo. E ao ponto dele dizer: pai, eu trabalhei todo esse tempo para o Senhor e o Senhor nunca me deu um cabrito. Se você for meditar, um cabrito não é para filho, cabrito é para escravo. Escravo comia cabrito, filho tem boi cevado, filho tem o melhor da terra, assim. E ele pediu um cabrito. Cabrito é para escravo. Veja, é filho, mas com uma mentalidade de escravo. E ele diz: todos esses anos eu estou na mesma casa trabalhando e nunca. E o pai diz para ele: meu filho, você está sempre comigo. Veja o que o pai está dizendo: e tudo o que eu tenho é seu. Tudo. Tudo o que o nosso pai tem é meu. Diga: é meu. É nosso. Então, veja, quando nós temos a graça de Deus revelada, nós temos a máxima expansão do conhecimento de Deus, e quando eu conservo firme a minha confissão, Deus vai me surpreendendo dia após dia. Veja Hebreus 10, 23, apeguemo-nos, veja uma responsabilidade para mim e para você, apeguemo-nos com que forma? Com firmeza. Apegar-se de que forma? Firmeza. Então tem que se pegar firme, Outro dia lá em Itapema de um outro exemplo lá no caso, mas aqui, apegar-se firme. Quantas pessoas que não se apegam firme, e por não se apegar firme, qualquer vento que vem sobre a vida dele, ele já
Qualquer vento que vem sobre o casamento, ele já balançou, ele já não sabe mais para que rumo vai. Problema financeiro, ele já está. Ele muda, o filho muda, a pessoa muda. Por quê? Porque ele não está pego com firmeza. Quando eu fiz uma aliança com Jesus, por que Jó, ele não negou, por que ele não amaldiçoou Deus? Porque ele estava firme. A confissão dele era firme, ele sabia quem era o Deus que estava com ele, ainda que tudo foi tirado, mas aquilo que estava no espírito dele não tinha como ser tirado. Quero ser como Jó. Quando você canta isso, quero ser como Jó, então se prepare também para passar o que Jó passou, porque é muito bonito cantar a música, eu quero ser como Jó. Quem quer perder 10 filhos numa noite? Pastor, 1 já é difícil, 10 é mais difícil. Quem quer perder as 10 empresas que você tem, trabalhou usando todo para suar e... Ninguém quer perder, mas querem ser como Jó? Eu não entendo. Pastor Marcelo, não deixa mais cantar essa música aqui. Só para o teatro, então tá bom. Pastor, um dia um camarada veio, pastor, todo feliz da vida, com um sorriso na orelha. Recebi uma palavra, pastor, uma profecia. Amém? E daí? Que eu vou ser como Paulo. Glória a Deus. Estás pronto para ir para a cadeia? Como assim, pastor? Lógico. Que Paulo chegava para Balneário Camboriú, primeiro lugar que ele olhava, onde é que é o presídio, a cadeia, lá. Onde é que é a comunhão cristã Betel, ali. Durante o dia pregava na Betel e à noite para a cadeia. Não, pastor, essa parte não profetizar. Não, mas você não precisa profetizar, isso vem no pacote. Adianta eu bater, quero ser como Paulo, como Jó, e tantas outras coisas. Eu tenho que entender que da mesma forma que eles passarem algumas coisas, eu também posso passar. Então, veja que apegar-se pastor, Jesus é tudo na minha vida, ok? E aí bate uma brisinha, já você não sabe, já vou sair da Betel, e vou para cá, e vou para lá. Mas que... Não, pastor, porque o senhor não entende? Lógico, isso aí eu não entendo mesmo. Eu entendo o que Deus ele fez na minha vida, o que ele fez na sua vida, isso eu entendo. O Deus que está com você, eu entendo. Então, apegar-se com firmeza à esperança que nós professamos, que você professa. Veja bem claro, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Você crê que Deus é fiel? Eu creio que Deus é fiel. Você pode aplaudir Ele por isso? Apeguemos-nos, meu amado, minha amada. Você já parou para pensar e refletir em quem é verdadeiramente seu pai? Você já parou para pensar em quem verdadeiramente é seu pai? Porque por isso eu creio que não há limite para o que você possa fazer. Amém? Não existe obstáculo que você não possa vencer. Salmo 125, versículo 1, diz o texto. Tem gente que confia no Senhor aqui? Tem gente que confia no Senhor aqui? Então, essa é para mim e para você. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Que permanece para sempre. Então, Sião fala da igreja, fala da noiva. Então, nós somos a noiva de Cristo. Amém? Nós somos a noiva, nós já somos, não seremos, somos a noiva, somos a igreja do Senhor Jesus, e que o salmista diz aqui, não pode abalar, não pode, diga, não pode, na minha vida não, diga, na minha vida não, na minha vida não. Então nós temos visto, você já tem visto, percebido as realizações do teu pai? Tem, sim ou não? Travessia do mar em pé seco, maná todos os dias, água da rocha, e assim vai, exércitos sendo destruídos, ações divinas e tantas outras coisas, são as ações do nosso Pai.
Nosso Pai, amém? Do meu Pai e do seu Pai. Então nós temos visto todas essas e muitas outras maravilhas. Meu amado, ouça isso: o nosso Pai sempre tem êxito. O nosso Pai sempre tem êxito, amém? Não existem dificuldades financeiras nem privações que vão nos impedir de chegar onde Deus quer que a gente chegue. Ele sabe de todas as coisas, Ele possui tudo, Ele é o Senhor, o nosso provedor, amém? Para a gente encerrar, ouça Romanos 8, versículo 37. Nós somos, essa é a vontade de Deus, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos mais que vencedores. Mais que vencedores, por uma vida vitoriosa. Veja, Romanos 8, 37. Mas em todas, veja que o apóstolo está falando, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, que coisas, pastor? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 38. Pois estou convencido. Veja o que Paulo estava convencido. Veja que quem tem o Pai que nós temos está convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nosso Senhor. Em todas, diga, em todas. Em todas estas coisas, meu amado, minha amada, em todas essas coisas que querem nos impedir de avançar, coisas que querem nos fazer desistir. Veja quantas coisas que o apóstolo Paulo coloca nessa lista que querem fazer-nos desistir. Quantas coisas que vêm quando você, pastor, eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, acho que vou desistir, é mais forte do que eu imaginava. Não, não é mais forte. Deus, Ele já deixou bem claro que todas essas coisas, nada disso pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Então todas elas querem fazer-nos desistir, coisas que querem nos entristecer. Quanta coisa querem nos entristecer. Em todas essas nós somos o que? Derrotados, destruídos? Não, nós somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. Esse, para mais que vencedores, talvez você já ouviu falar esse exemplo também, o pastor Pio já tem falado, usado também esse exemplo até num livro dele, colocando, como alguns gostam aqui bastante de boxe, sei que Betel aqui, pastor Solis, meu pessoal aqui é fã do boxe, pastor, gosta de ver sangue, MMA, aquelas coisas assim, Olha, tem gente concordando, tem. Então, tem jiu-jitsu aqui, glória, isso é bom. Então, veja que quando Paulo diz mais que vencedor, ouça isso, mais que vencedor, aquela luta famosa, que sempre deixa para o final da noitada ali assim, então bota primeiro os mais simples, não tão conhecidos, e deixa a melhor luta para o final, sempre é para o final, e aquela do final vale sempre muito mais, Então sempre tem aqueles milhões, a gente nem faz ideia de quantos milhões o camarada ele ganha ali numa luta ali, mas enfim. E a luta principal, no ringue, aqui nós vemos Deus e vimos Satanás, vimos Jó, só que nesse ringue não tem o Jó está para o lado de fora, mas Satanás, ou o inimigo, e Jesus Cristo. E Jesus entra no ringue, e ele bate, e ele luta, naquela luta toda ali assim, e ele sai, ele faz tudo aquilo ali assim, por mim e por você.
Você preparou-se para lutar, você entra no ringue, o adversário está lá, quem é marido aqui assim, e chega, apanha, né? Não é o caso de Jesus, mas apanha, fica com o olho roxo, os lábios desfigurados, a face desfigurada, todo cheio de hematomas, apanhou, e a esposa em casa, né? Olhando a luta pela televisão. De repente chega o marido em casa com um cheque de milhões, 10 milhões de dólares. E aí o cheque vai para quem? Para a esposa. Pastor, isso é uma injustiça, pastor. Ela não apanhou, ela não sofreu. Sim, mas isso é que é ser mais que vencedor. Jesus entra no ringue, ele vence Satanás, ele toma as chaves do inferno, da morte, da doença, da dor, do sofrimento, de todas as coisas. Ele vence por nós e diz: está aqui, tudo que eu conquistei é vosso, tudo é vosso, tetelestai. Eu concluí a obra, eu concluí por vocês. Ele lutou. Ele lutou por mim e por você, meu irmão. Pastor, eu estou lutando. Não, meu irmão, para de lutar. Receba a vitória de Cristo na sua vida. Creia na vitória. Creia na vitória. Ele entrou no ringue por mim e por você. Por quê, pastor? Porque ele sabia que se nós entrássemos, nós íamos morrer. Ninguém conseguiria, mas ele entrou porque ele sabia que ele ia conseguir. Ele não veio para ser derrotado, ele já veio para vencer. E ele nos dá tudo, e às vezes a gente acha: pastor, eu não acho justo que Jesus fez tudo e eu não preciso fazer nada. Não é fazer nada, ou seja, ficar de braços cruzados, mas é crer que ele fez tudo, crer e se mover dessa forma. Se mover dessa forma. Ouça, meu amado, minha amada, ele deixou o trono, ele deixou. Quando ele veio para a terra, o trono ficou vazio. O lugar dele ficou vazio. Ouça isso. O lugar ficou vazio. E ele lutou a luta por mim e por você. E esse lugar que ficou vazio é o lugar para você se assentar. Creia ou não creia, mas o teu lugar, ele está aí. Ele conquistou, ele lutou para que você se assente no lugar que ele deixou para você. Ah, pastor, eu não creio. Você não crendo, mas o teu lugar está vazio. Teu lugar está vazio. Você precisa crer. Você precisa dizer: Deus, eu creio, porque é a obra que Jesus, ele entrou no ringue para que você se assente. Você se assente no lugar que ele abriu mão para você se assentar. Quando eu não creio, quando eu não tomo posse, quando eu não me vejo como Deus me vê, como eu não me vejo como um pai que eu tenho aqui assim, o lugar continua vazio. O lugar está vazio. Só que eu preciso, aí entra a minha parte, pensar tudo que ele fez por mim. Ele deixou o lugar para que eu me assente ali, e eu não sento. Alguém vai estar sentando. Alguém vai estar sentando. Alguém vai estar sentando nesse lugar. Eu quero estar sentado. Na verdade, eu já estou sentado, e eu quero que você também se assente. Ah, pastor, como é que eu me assento, pastor? Crendo na obra consumada, crendo quando ele diz: tetelestai, está consumado o que eu tinha para fazer em prol da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, e tudo que diz respeito à vida, eu fiz, eu consumei. O que você precisa é receber, viver dessa forma, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? É assim que Deus nos vê. Não se diminua. Vá para casa nessa noite dizendo: eu não vou me diminuir mais. Eu já me diminuí, mas eu não vou mais me diminuir. Eu vou manter, ou seja, quem eu sou. Jesus nunca se diminuiu diante das circunstâncias, e você jamais vai se diminuir diante das circunstâncias. Pastor, eu já estou até vendo essa noite que eu nem vou conseguir dormir por causa desse problema que eu tenho que resolver amanhã. Meu irmão, minha irmã, durma, vá dormir, descanse, o sono do justo, porque a Bíblia diz que aos seus, você é aos seus, você se inclui nos seus, então ele dá enquanto você está dormindo. Aos seus ele dá enquanto dorme. Dormir é fazer alguma coisa, não? Sim ou não?
Pastor, roncar faz parte? Não, roncar faz parte do dormir também. Está dormindo, roncando, uns babam, outros faz bolinha. Mas enquanto você faz bolinha, ronca, baba, Deus tira. Não, Ele dá. Ele dá. Então amanhã, se você se deparar com a situação, saiba que Ele já foi na frente e você vai chegar lá e vai se alegrar, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é filho do Deus Altíssimo. Ele te escolheu para ser aquilo que Ele determinou que você seja. Amém? Vamos nos colocar de pé. Se os irmãos tiverem uma canção ainda. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, meu amado, minha amada. O reino dos céus chegaram, o reino de Deus chegou. Quando chega o reino de Deus, chega vida, chega saúde, chega liberdade, chega provisão, chega saúde, chega tudo aquilo que diz respeito à minha vida e à sua vida. E o reino de Deus já chegou. Ele não vai chegar. Passou um dia, quando é que vai chegar? Não, ele já chegou. Ele já chegou e já está aqui nessa noite. Pai, obrigado, uma vez mais queremos te louvar pela palavra do Senhor, obrigado por esse tempo, por podermos estar aqui cultuando ao nosso Pai. Pai, obrigado porque, ainda que a gente não entenda, com a nossa mente, os nossos pensamentos, eles são pequenos, Pai. Os nossos pensamentos não se comparam com os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. E os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz, de vida, pensamentos de alegria, pensamentos que nos dão esperança e um futuro, Senhor, de nos tornarmos prósperos, bem-sucedidos, uma vida abundante. Uma vida abundante. Papai, obrigado, porque Jesus, quando ainda era unigênito, Ele entrou no ringue e lutou por nós. Ele lutou pelo meu irmão, pela minha irmã. Ele lutou por cada família aqui presente. Ele lutou por cada filho, cada filha, cada esposo, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada empresário, cada funcionário. Pai, por cada bebê, por cada junior, cada adolescente, cada jovem, papai, as pessoas mais experientes, com mais idade já, em todas as áreas, por todos nós, a obra foi perfeita. Por todos nós foi feita uma única obra, uma obra perfeita, uma obra maravilhosa, uma obra que nós precisamos, como filhos, crermos e nos movermos dentro dessa obra, movermos com a certeza que nós somos, não seremos, mas nós já somos mais que vencedores, e que nada dessas coisas, circunstâncias que nos envolvem, que querem nos parar, que querem nos fazer desistir, que querem nos fazer chorar, nada disso, papai, vai nos separar do amor de Deus, o teu amor por nós, derramado já em cada um de nós, através de Cristo Jesus. Oh Senhor, que nós saiamos desse lugar, Pai, meu irmão, minha irmã, e o Senhor sabe de tudo que nós vamos estar vivendo essa semana, esse novo mês. Pai, eu quero declarar, Senhor, esse novo mês, o melhor mês na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Será o melhor de 2019, papai. Será o melhor, papai. Pai, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu no coração do meu amado, da minha amada, mas é o que o Senhor já disse sim, já deu a ordem, já disse sim, é para esse tempo agora, Senhor. Pai,
aquela porta que se encontrava fechada, porque ela já não está mais fechada, mas já está aberta, porque nós estamos abrindo, ó Papai, nós estamos abrindo, Senhor, Pai, não importa o tempo que se passou, não importa as circunstâncias, ó Pai, o que importa é quem nós somos, o quem nós temos. Como o Senhor foi com Gideão, o Senhor não se importou com a situação que ele estava, mas quem ele era. Quem ele era, ele não deixou de ser quem ele era diante daquela circunstância. O Senhor não deixou de fazer a obra através dele por causa daquela situação que ele estava vivendo. Mesmo que ele tinha se diminuído, mesmo que ele não se via como o Senhor o via, mas o Senhor disse: varão, varoa, valorosa, valoroso, tem valor, tem valor. Meu irmão, minha irmã, você tem valor, porque o maior preço foi pago pela minha vida e pela sua vida. Um alto preço foi pago, um alto preço foi pago, um alto preço foi pago. Orte bambarga shibazari biqueias, berrende que alabarga shibomborgas terriquias, bendercaste borraga shibaias. Um alto preço. Receba, receba, receba. Receba. Receba saúde. Receba paz. Receba alegria. Se veja como Deus se vê. Se veja como o Pai te vê. Ele te vê sem mancha, Ele te vê sem defeito, Ele te vê lavado no sangue do Filho. Ele não vê mais condenação sobre a sua vida. Não há mais, não há mais, não há mais. As cadeias foram quebradas, algemas tiradas. Você não é escravo, você não é escrava, mas você é livre. Livre para viver o melhor da sua vida, livre para ter o melhor, livre porque Ele já te deu o melhor, o melhor, o melhor. O melhor, o melhor já está em você. O maior e o melhor já está em você, já está em nós. Obrigado, Papai, porque aquela dívida, Senhor Jesus, aquela dívida financeira, Pai, aos olhos humanos estava como pagar. Obrigado porque o recurso já foi liberado, Senhor. Essa conta que estava negativa já não está mais, Papai queridos. Essa falta já não está mais, Senhor, porque o Senhor já deu ordem e a provisão já está a caminho, Senhor. A provisão já está a caminho no casamento, a provisão já está a caminho na sua empresa, nos seus negócios, a provisão já está a caminho para os teus filhos, a provisão já está aí, porque o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, Ele já chegou, Ele já chegou, Ele já chegou, Ele já chegou, Ele já chegou. Chegou provisão, chegou vida, chegou abundância, chegou saúde, chegou cura, chegou liberdade, chegou.